Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos falar um pouco sobre substrato para plantas em vaso. O que você deve conhecer nos substratos? Esse vídeo eu vou passar para você alguns dos principais pontos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? É sobre a importância de a gente conhecer alguns itens do substrato para utilizá-los, né? Saber utilizar bem o substrato, ok? Eu sempre comento, né, sobre o manejo. O manejo é o que vai dar, né, o resultado se o substrato é bom ou não, tá? Eu sou contra esse negócio de ficar falando o melhor substrato para a cultura de rosa do deserto, de orquídeas. Você precisa, na verdade, saber manejar muito melhor, muito bem esse substrato, ok? Mas antes do manejo, vamos conhecer alguns dos itens, tá certo? Então, eu vou falar aqui hoje, tá, de alguns itens, tá certo? E vou fazer um outro vídeo para falar de outros itens. Fique até o final, ok? Porque o vídeo está bem interessante. Qualificações técnicas do substrato. A gente precisa conhecer o substrato de uma forma um pouquinho mais técnica, né? E aqui eu vou colocar, né, os pontos importantíssimos que a gente precisa, né, conhecer do substrato. Né? Então, primeiro, né, seria, tá, a densidade, né? A densidade se traduz em peso, né? Normalmente, é importante a gente tentar direcionar substrato com densidade menor, ou seja, substrato, né, mais leves, tá certo? Todos os substratos têm que ser leves? Existem exceções, né? Existem as plantas, né, principalmente de porte um pouco maior, né, que são utilizados para paisagismo, por exemplo, em vasos, né? Então, palmeiras, né, normalmente palmeiras de salão, palmeiras ráfia, né, e outros tipos de plantas de maior tamanho necessitam de substrato e de um pouco maior densidade, porque senão, né, a planta vai ficar tombando no meio aí de qualquer localidade, tá certo? Então, densidade é um item importante, mas na grande maioria a densidade de menor peso, tá certo? Porosidade é um outro item que a gente vai falar bastante, né? A gente está falando de plantas, não estamos falando de plantas aquáticas, né, ou aquelas plantas que a gente consegue enraizar dentro da água, né? Essas mesmas plantas que a gente consegue enraizar dentro da água, no caso de cultivo profissional, tá, ela tem que ter porosidade. Por quê? Porque no sistema de cultivo tradicional, as raízes praticamente respiram, né? Se as raízes respiram, tá certo? Ela não pode ter, digamos, substrato com baixa porosidade, né? Então, elas não conseguem respirar direito e elas não crescem de uma forma mais adequada, vocês estão entendendo? Outra é a retenção ou liberação de água, a gente chama mais de capacidade de retenção de água de um substrato. Esses são os lados, digamos assim, físicos, né? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas.
Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Vamos falar um pouquinho de outros tipos, né? Aqui eu acho que eu colocaria a durabilidade, acho que eu acabei colocando desse lado. pH é a acidez ou alcalinidade do substrato. Vai depender muito do material que você utilize no substrato ou nas misturas, tá certo? Então, nesse ponto, a gente altera um pouco do solo. Aliás, muito do solo, né? Enquanto em solo a gente fala que um pH ideal para as plantas é em torno de 6, 6,5, né? No caso de substrato, pH 6,5 já é um pH muito elevado, tá? A gente normalmente trabalha com um pH em torno de 5 a 5,5. A salinidade nada mais é do que a presença de cátions, né, no meio, no substrato, tá? Cátions principalmente que se traduz a sódio, né, potássio, tá? Magnésio, cálcio, tá certo? Mas principalmente sódio e potássio, tá? Isso eleva a salinidade, tá certo? E algumas plantas acabam morrendo por excesso de salinidade, tudo bem, pessoal? Então, a gente tem que fazer o controle disso aqui, tá? Em caso de substrato, eu nem me preocupo muito com o pH se ela estiver no meio ácido. Se ela estiver no meio alcalino, sim. E pode ter problemas sérios, né, principalmente nutricionais. No caso da salinidade, é o que eu falei para vocês, quando a gente trabalha, a gente tem trabalhado aqui com a fibra de coco, que é um material regional, né, eu tenho publicado vários trabalhos, livros, artigos técnicos, né, para tentar contornar o problema da salinidade, né, do substrato, principalmente porque a gente trabalha com a fibra de coco, né, pó de coco, fibra de coco, chip de coco, né, e normalmente esses materiais contêm muito sódio e potássio, tá? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com relação à salinidade, tá certo? Qualidade fitossanitária, né, é uma coisa que a gente sempre fala também, tá? É um dos poucos, tá? Profissionais que fala sobre a necessidade, principalmente de esterilização de substrato, essa pessoa está aqui na frente do computador falando com vocês, tá certo? Então, desde que eu fui produtor, né, eu cheguei a perder, na ocasião, quase 5.000 vasos de orquídeas devido a substrato contaminado com fusário, tá certo? Eu falo, eu bato a tecla nesse sentido, né? Substrato deveria ser, principalmente substrato profissional, deveria ser substratos esterilizados, né? Outro item que ninguém fala, né? Eu sou também, talvez, acho que um dos únicos que falam sobre esse item no substrato, é a durabilidade, né? Tá certo? Por quê? Primeiro porque se você trabalha com produtos, né, plantas de longevidade alta, por exemplo, orquídeas, rosa do deserto, frutíferas em vaso, né, você precisa pensar nesse aspecto de durabilidade do substrato, né? Por quê? Porque se você não fala nisso, né, dependendo do tempo que você tenha no cultivo de plantas, né, o substrato desaparece, tá? Então, acontece muito, por exemplo, com a fibra de coco, o pó de coco, né? Tá? O pó de coco, se você utilizar tecnicamente que eu digo que você está regando, você está adubando, seja orgânico, adubo mineral, né? Você acaba diminuindo a durabilidade desses substratos, vocês estão entendendo, pessoal? Então, esses são os principais, tá certo, pessoal? Então,
tanto a parte física, densidade, a porosidade, retenção, capacidade de retenção de água, né? Como a parte de pH, salinidade, né? Química, biológica, qualidade fitossanitária, a durabilidade acho que entra na parte física, né? São itens que a gente precisa conhecer em um substrato, tá certo? Não estou dizendo que a fibra de coco não serve para cultivo de orquídeas, um cultivo de plantas de longevidade alta. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que uma hora você vai ter que substituir esse substrato. São itens que poucos livros, pouca gente comenta, a gente está comentando aqui, tá certo? E tudo isso que eu estou falando aqui, eu falo, digamos assim, de uma forma independentemente desses, né, individualmente, digamos assim, né, no nosso livro. Vocês viram, né? São alguns dos itens que eu comento aqui, muito importante para vocês conhecerem, tá certo? Do substrato que você está utilizando, né? Que vocês estejam utilizando, tá? Mas se vocês tiveram alguma dúvida, envie para mim as suas perguntas, as suas sugestões. Isso ajuda bastante o nosso canal, ok? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, nós dedicamos um espaço, né, para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Torres de Melo. Esse lar acolhe, né, principalmente velhinhos e velhinhas, né, que praticamente são abandonados, né, e essa entidade dá toda assistência a eles. Então, se você puder doar alimentos não perecível, até mesmo perecível, tá, roupas usadas, ok, tudo que você puder doar, tá, esta entidade agradece, ok? Conto com a sua ajuda. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo, um grande abraço.